Olá, pessoal! Agora, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre as alterações que a mucosa bucal pode apresentar em relação à sua coloração. Dependendo da patologia que acomete, ou mesmo dependendo da variação anatômica que aquela área de mucosa possa estar apresentando, nós podemos visualizar colorações diferentes do esperado, do que geralmente a gente encontra naquela região de mucosa, né? Porque a gente vai falar especificamente das alterações de cor a nível de mucosa. Então, nós vamos ter alterações que nós vamos perceber mudança na sua coloração para uma pigmentação, para uma coloração mais esbranquiçada, outras mais enegrecidas, outras mais eritematosas e outras mais branco-amareladas. Vai depender, de fato, do que realmente está acometendo ali aquela região de mucosa. Antes da gente falar um pouco sobre as alterações de coloração, vamos só lembrar alguns conceitos iniciais sobre a própria mucosa bucal. Então, o que nós entendemos sobre membranas e mucosas bucais são estruturas que forram superfícies úmidas da cavidade do corpo que se comunicam com o meio externo, ou seja, nós temos mucosas não somente na cavidade bucal, mas pelo corpo como um todo nós vamos ter áreas de mucosa, constituída pela associação de um tecido epitelial, que está mais superficialmente, e logo abaixo nós temos um tecido conjuntivo. Então, nós vamos entender que essas áreas de mucosa, elas vão apresentar estruturas, composições diferentes, a depender da sua função, da sua funcionalidade naquela região, do que aquela área de mucosa vai exercer ali de função em relação àquele indivíduo. Por isso que nós temos áreas que apresentam um epitélio mais espesso, porque possivelmente são áreas que vão apresentar forças mecânicas, corpos ali se apresentando com mais intimidade, do que áreas que realmente não vão necessitar dessa proteção toda, porque já não apresentam esse atrito constante ali em determinada região. Então, nós vamos ter o epitélio, né, que vai se apresentar logo abaixo desse, o próprio tecido conjuntivo, e entre o próprio epitélio e o tecido conjuntivo, a gente tem essa lâmina própria, né, que é um tecido delicado, que fica protegendo esse tecido conjuntivo logo abaixo, que fica entre o epitélio e o próprio tecido conjuntivo. Então, entre ambos, né, entre o epitélio e o próprio tecido conjuntivo, nós vamos ter essa lâmina, esse tecido laminal. As funções da própria mucosa bucal. Nós vamos ter a mucosa como um componente que vai apresentar principalmente função de proteção. Proteção contra forças mecânicas, contra forças de atrito, de cisalhamento, que venham serem executadas naquela região de mucosa. Então, nós vamos ter, por exemplo, áreas correspondentes à área de fibromucosa do palato duro, da área de rebordo alveolar, que são regiões onde o paciente exerce maior função, por exemplo, função mastigatória. Então, se a gente sabe que é uma área que tem maior função mastigatória, vai ter um atrito ali constante, portanto, essa mucosa ela precisa ser mais resistente, já que constantemente nós temos ali forças, né, atuando ali naquela região. Então, nós temos, de fato, essa função, né, de proteção contra forças mecânicas. A mucosa, ela também, o tecido mucoso, ele também exerce função de proteção contra micro-organismos, sejam micro-organismos virais, bacterianos, fúngicos. Essa fibromucosa, ou mesmo a própria mucosa, ela também apresenta a função de proteção contra toxinas, antígenos, ou seja, corpos estranhos que estejam ali na tentativa de invadir aquele indivíduo. A mucosa bucal, ela também tem essa função imunológica, ou seja, uma função imunológica humoral, ou seja, por si só, aquele tecido já apresenta uma função mediada por células de proteção, uma defesa em relação àquele corpo. E também, dentro do que nós consideramos funções para essa mucosa, nós temos aí a função de lubrificação e tamponamento daquele tecido em relação ao quê? A todos esses corpos que nós já falamos, sejam antígenos, virais, bacterianos ou mesmo fúngicos. A própria mucosa bucal, ela pode ser dividida, segmentada em mucosa mastigatória, mucosa de revestimento e mucosa especializada. O nome já diz,
A própria mucosa mastigatória, ela está associada a regiões de função mastigatória. Então, ela vai estar muito próxima àquela região de rebordo alveolar, região correspondente a palato duro. Já a mucosa de revestimento, ela nos chama mais atenção para a relação para a região de mucosa jugal. É uma região realmente que é muito mais preenchida por uma mucosa de revestimento. E aí nós temos a mucosa especializada, que são áreas específicas, como a própria região de palato mole, onde tem funções mais próprias, né, especializadas. Então, nós vamos ter, a nível de cavidade bucal, algumas alterações que podem ser patologias ou apenas alterações correspondentes a variações anatômicas que vão apresentar clinicamente, ao exame clínico, alterações na sua coloração, na região de mucosa, seja região de mucosa jugal, ter região de tecido gengival, palato duro, assoalho de língua, todas essas regiões podem ser acometidas por alterações na sua coloração, na sua mucosa. Nós vamos ter, na região de mucosa jugal, uma alteração de coloração esbranquiçada, muito comum da gente identificar no exame clínico, que é a própria linha alba, que algumas pessoas, às vezes, no exame clínico se precipita ou tende a imaginar, achar que a linha alba possa ser alguma patologia, né? Porque também, por exemplo, nós temos o próprio líquen plano, que a nível de mucosa jugal, ele se apresenta como estrias, né? Estrias esbranquiçadas. Mas a linha alba, ela vai apresentar-se como uma linha branca, esbranquiçada, bilateral a nível de mucosa jugal. Então, do lado direito e do lado esquerdo da cavidade bucal desse paciente, nós vamos conseguir identificar. A linha alba, ela está, de fato, né, presente na mucosa jugal e ela vai se apresentar especificamente ao nível do plano oclusal daquele paciente. E por que é a nível do plano oclusal? Porque a linha alba, ela é uma resposta frente a uma constante atrito do próprio plano oclusal daquele paciente em relação à mucosa. Então, o paciente, como se ele ficasse, como não? De fato, ele fica o tempo todo dia, né, uma grande parte do dia, mordiscando delicadamente aquela região de mucosa jugal. E aí, esse mordiscar, esse atrito, esse constante toque do plano oclusal dos pacientes em relação a essa mucosa vai gerando uma linha mais queratinizada e formando, de fato, a linha alba. A linha alba não é uma patologia, ela não é um processo patológico que ali se instalou, ela é apenas uma resposta que surge a partir desse atrito constante que o plano oclusal vai tendo em relação à própria mucosa. Então, não necessita-se de tratamento em relação à própria linha alba. Agora, é importante que você, como cirurgião dentista, consiga fazer o diagnóstico, identificar a presença dessa variação, identificar a própria linha alba para não precipitar-se num diagnóstico mais à frente, né, em relação a alguma patologia que possa estar supondo. Então, lembrem, a linha alba vai ter esse aspecto branco, uma linha branca, bilateral, a nível de mucosa jugal, e ela vai apresentar-se bem lateralizada ao próprio plano oclusal daquele paciente, ok? Depois da linha alba, nós podemos falar agora um pouco sobre o próprio melanoma oral. Já é uma patologia que nos chama muito mais a atenção. O melanoma oral, gente, é uma lesão cancerizável que tem um crescimento algumas vezes mais rápido, outras vezes mais lento, e tem esse aspecto mais enegrecido, mais arroxeado, pode ser algumas vezes azulado, avermelhado, mas de fato é uma lesão, né, cancerígena, é um carcinoma e deve nos chamar a atenção. Além do melanoma oral, nós vamos ter o nevo branco esponjoso, que o nevo, diferente do melanoma oral, não é uma lesão carcinogênica. O nevo, na verdade, são lesões brancas com sucos múltiplos e uma textura mais esponjosa, que o nevo é comum de ser diagnosticado ao nascimento. E quando não identificado ou diagnosticado no nascimento, frequentemente ele é diagnosticado na própria infância daquele indivíduo. É comum a gente ter a visualização ou fazer o diagnóstico do nevo branco na região de mucosa jugal e também na superfície ventral da própria língua daquele paciente. Como
a linha alba, por exemplo, também o nervo branco esponjoso não necessita de tratamento. O que nós vamos fazer em relação a esse paciente? Preservar. A gente vai acompanhar este paciente para que a gente seja ali uma vez ao ano, a cada 6 meses, dependendo aí do tamanho, da extensão da manifestação que ali esteja se apresentando, a gente possa ir acompanhando com uma frequência maior. Ainda dentro de lesões brancas, nós temos o leuquedema, que o leuquedema ele é muito comum, na sua grande parte, em adultos. Esse diagnóstico geralmente é feito em adultos, tem uma tendência maior a surgir em pessoas negras, e ele vai se apresentar a nível de cavidade bucal, principalmente na nível de mucosa jugal, como estrias esbranquiçadas, que ao passar uma espátula de madeira, ao você passar o próprio espelho, uma pinça, você não vai conseguir o quê? Remover, desorganizar aquelas estrias brancas que ali se apresentam. Então, o leucoedema, ele tem uma diferença que em relação ao próprio líquen plano, quando você estica a mucosa jugal e ali o paciente apresenta uma lesão como o próprio líquen plano, você vai visualizar o que? As estrias de Wickham, né? Que são estrias mesmo, parece um rendilhado. Aqui não. No leucoedema, é o contrário. Quando você estica, você tende a ter uma dificuldade de visualização daquela lesão. Como o próprio nervo branco, o leucoedema é uma condição benigna. Então, nós vamos ali e, no primeiro momento, fazer o quê? Uma preservação, acompanhar esse paciente. E, nesse primeiro momento, não há necessidade de um tratamento mais específico. Ainda dentro de lesões brancas, nós temos aqui o que? A leucoplasia, que aí a leucoplasia, sim, deve nos chamar bastante atenção. A leucoplasia é uma lesão pré-cancerizável, né? Uma lesão cancerizável, na verdade, que vai se apresentar como uma mancha ou uma placa branca. E diferente, por exemplo, de uma candidíase, né, que também tem esse aspecto esbranquiçado, mas nesse caso da leucoplasia, ela se apresenta firmemente aderida à região de mucosa. A leucoplasia, na verdade, ela se apresenta a nível de mucosa jugal, lateral de língua, dorso de língua, assoalho de língua, pode surgir também em regiões de palato duro, palato mole. Ela pode se apresentar em algumas regiões, né, a nível de cavidade bucal. E a leucoplasia, você vai concluir o diagnóstico para a leucoplasia quando, porventura, você não conseguir fechar aquele diagnóstico de mancha branca ou de placa branca com nenhuma outra patologia. Ou seja, você não consegue enquadrá-la dentro de nenhum outro quadro clínico. E então, se você já não tem como diagnosticar como nenhuma outra lesão, vai ser encaixada como uma lesão leucoplásica. A leucoplasia, né, ela tem etiologia especificamente desconhecida, mas ela também pode se apresentar de formas diferenciadas. Ela não vai ser sempre essa placa branca, né, como aparece aí na imagem superior, mas você pode ter um aspecto algumas vezes mais verrugoso, você pode ter uma leucoplasia mais salpicada, que ela é menos comum do que a própria leucoplasia homogênea, contínua, né? E aí, como a leucoplasia é uma lesão cancerizável, nós temos que ter bastante atenção. O diagnóstico precoce e preciso é o ideal para que a gente consiga, né, dar um diagnóstico rápido a esse paciente e sempre estar ali salvando a vida desse paciente. Então, nós vamos ter que, de imediato, qual é o tratamento específico, né? Nós vamos ter, sempre se o paciente já tiver fatores predisponentes, por exemplo, se for um paciente tabagista, etilista, que já tenha algum hábito específico associado ao desenvolvimento da lesão, esses fatores precisam ser eliminados com a própria orientação profissional. E a excisão cirúrgica, ou seja, a exérese, a retirada da lesão, é o tratamento de escolha, já que é uma lesão cancerizável potencialmente maligna. Ainda dentro de leucoplasia, nós temos a leucoplasia pilosa. Essa, o próprio nome já fala, leucoplasia pilosa, ela tem esse aspecto mais piloso, né? Então, se apresenta como uma placa branca. Geralmente, a leucoplasia pilosa, ela tem uma elevação maior em relação àquela região. E como a leucoplasia não é removível, como qualquer outra leucoplasia não é removível, ou seja, você vai tender a passar algum objeto em relação àquela lesão e você não vai desorganizá-la, não vai removê-la. E também tem esse aspecto assintomático. É muito comum em pacientes imunodeprimidos. E a leucoplasia pilosa, especificamente, gente, ela tem uma associação direta com o vírus da Epstein-Barr. É comum essa associação. E vai apresentar-se bilateralmente a região de língua,
também pode estar aí surgindo na região de dorso e na superfície ventral da própria língua. Leucoplasia pilosa tem muita tendência a situar-se, surgir-se em região de língua. Não requer né, um tratamento mais específico e, em alguns casos, pode-se fazer uso dos próprios antivirais por conta de estar associado ao próprio vírus da Epstein-Barr. O líquen plano também é outra lesão comum da gente visualizar, né, a nível de mucosa jugal, também surge muito, né, quando a gente pensa em líquen plano, já pensa naquele aspecto de afastar a mucosa jugal e visualizar as estrias, né, que são as famosas estrias de Wickham, aparece aí no slide. Então, é uma doença crônica inflamatória mucocutânea, né, tem grande associação com mecanismos autoimunes, né, a gente sabe que existe uma grande associação, estão envolvidos no despertar, no desencadear, no gatilho inicial para o desenvolvimento da lesão, da doença. E o líquen plano, ele vai se caracterizar como pápulas brancas que geralmente coalescem formando o quê? Um rendilhado. Parece uma rede, né? Não é como a linha alba, que aparece como uma estria, uma linha única naquela região de mucosa. Não, você puxa a mucosa e ali forma-se como se fosse uma rede mesmo, um rendilhado bordado ali a nível de mucosa jugal. Esse líquen plano ele ainda pode ser subclassificado como um líquen plano reticular, atrófico, hipertrófico, bolhoso e até pigmentado. É muito comum em homens de meia idade e tem região predileta para o seu surgimento, a própria região de mucosa jugal, como a gente já bem sabe, mas pode também surgir a nível de língua e tecido gengival. Então, como é uma doença que tem uma associação muito grande, né, com mecanismos autoimunes, né, nós vamos ali tratando paliativamente aquela sintomatologia apresentada no momento, né? Então, se o paciente estiver sentindo dor, vai se trabalhar a analgesia daquela região, né? E entender, né, que nenhuma terapia específica para as próprias lesões, né, para as próprias estrias são necessárias. Aí nós nos deparamos com a própria candidíase. Candidíase, que é uma das patologias mais comuns da gente identificar a nível de cavidade bucal e que vai apresentar-se. Muitas vezes nós vamos identificá-la como uma lesão branca amarelada, mas ela pode também ter um aspecto avermelhado. A gente pode também encontrar a candidíase eritematosa. Dentro do que nós vamos falar sobre candidíase, é importante lembrar que candidíase ela surge a partir do desequilíbrio, né, da flora fúngica em cavidade bucal, ou seja, todo mundo tem Candida albicans em cavidade bucal, mas por algum motivo acontece uma desordem, uma proliferação da Candida albicans. E aí a gente começa a apresentar quadros, né, clínicos de visualização da lesão candidosa. Então, você pode ter o seu paciente apresentando uma das formas mais comuns, que é a candidíase pseudomembranosa, que você vai visualizar aquela placa branco-amarelada, que parece um leite talhado, queijo cottage, e aí diferente da leucoplasia, diferente dos leucoedemas, né? Você vai passar você vai passar uma espátula de madeira, por exemplo, e você vai conseguir o quê? Desorganizar aquela área pseudomembranosa, né? Quando você passa, né, o objeto ali para tentar desorganizar aquela placa, você muito comumente, logo abaixo, vai visualizar uma área mais avermelhada, uma área eritematosa, que é uma área que já está ali, né, mostrando uma tentativa de defesa em relação àquela proliferação fúngica. Mas, como eu já falei, a candidíase pseudomembranosa, que ela vai se caracterizar realmente como essa placa branca, cremosa, ela vai ter uma certa elevação em relação ao plano ali daquela mucosa, né? Ela é removida a própria raspagem, mas você pode também ter a própria candidíase eritematosa, que ela vai se apresentar como uma área avermelhada em relação àquela região de dorso de língua, mucosa, fibromucosa de palato duro, ou mesmo de mucosa jugal, né? Então, nesses casos, você, diferente da candidíase pseudomembranosa, que você vai ter aquela placa branco-amarelada, aqui você tem uma área avermelhada, né? E, além disso, você também pode ter, além da pseudomembranosa e da própria eritematosa, você pode ter a candidíase nodular, que ela vai se apresentar como uma placa também branca, né? Mais esbranquiçada, e firme ali em relação àquela região do tecido afetado, né? Candidíase, o paciente ele vai relatar muito comumente a região de
tá coçando. Às vezes o paciente pode relatar, minha língua tá coçando, a minha região de palato duro, palato mole, tá coçando, mucosa coça, ou ele pode dizer que tá ardendo, tá com a sensação de queimação, né? São algumas possibilidades de relato do nosso paciente. Geralmente nós tratamos, né, candidíase com antifúngicos, né? Nós vamos tratar com antifúngicos. Em algumas situações você pode pensar numa antibiótico terapia, não por conta da proliferação fúngica, mas por conta de alguma fissura, lesão que já possa ter a via surgir secundariamente e algum foco infeccioso ali possa estar se desenvolvendo. Mas de início a terapia fúngica, né, é a nossa primeira possibilidade. Nós podemos ter também, né, identificar no exame clínico a língua geográfica, que língua geográfica nós não vamos tê-la, né, como uma condição patológica, né, mas como uma variação ali daquele aspecto lingual. É uma condição benigna, relativamente até comum. Já identifiquei língua geográfica em criança, adolescente, adulto, né? E a gente entende que atualmente nós já vamos definir, né, que a língua geográfica ela tem uma etiologia desconhecida, né, idiopática, mas a gente sabe que pode ter algumas associações genéticas ou até múltiplos fatores associados. Inclusive, é muito comum o paciente, quando ele está passando por uma crise psicoemocional, nervoso, estressado, ansioso, o paciente relatar que voltou, né, aquele mapinha ali a se formar sobre a superfície do dorso da língua. Então, na língua geográfica, a gente observa o que? Áreas eritematosas, que geralmente estão associadas ao que? Uma despapilação daquela região. Essas áreas, né, eritematosas e despapiladas, elas são muito bem delimitadas, demarcadas. E você consegue ver um bordo mais esbranquiçado, que por isso a gente consegue dizer, né, que é um aspecto geográfico, como se ali sobre a superfície da língua do paciente formasse realmente um aspecto mais de mapa, de desenho, né, ali lembrando realmente uma geografia ali definida, né. Então, especificamente, né, o aspecto clínico da língua geográfica geralmente é o quê? São áreas demarcadas, avermelhadas, despapiladas, definidas por esse bordo mais esbranquiçado, que geralmente tem um aspecto mais elevado em relação ao plano daquela mucosa, né? E língua geográfica, o nome já diz, né? Região de língua, né? Não vai ter língua geográfica a nível de mucosa jugal, é língua, né? Tratamento, orientação ao paciente, por quê? Como é uma situação que ele vai ter em outros momentos, né? Está associado a múltiplos fatores e não é uma condição patológica, você vai orientar, porque se ele está apresentando esses mapas, né? Com grande extensão, geralmente essa língua fica o quê? Mais sensível. Então, a gente orienta, né? Evitar abacaxi, laranja, alimentos cítricos de uma maneira geral, alimentos mais salgados, mas que venham gerar uma sensibilidade mais intensa, né? No próprio paladar do paciente. Aí nós temos os grânulos de Fordyce, que também apresentam, né, uma alteração na coloração da mucosa. Aí já os grânulos de Fordyce, eles já podem, né, surgirem muito comumente, né, a nível de mucosa jugal, né, mas também pode apresentar, como aí na imagem da tela, a gente visualiza a nível de lábio mesmo, tem paciente que tem próximas comissuras labiais, da imagem a gente vê mais no centro do próprio lábio do paciente, né. E na mucosa jugal é muito comum, você estica, tem paciente que é bem amarelado mesmo, né? Quando você estica, você já visualiza aquelas como se fossem pápulas amareladas, né? E os grânulos de Fordyce nada mais são do que glândulas sebáceas, né? Ectópicas na região de mucosa e que são passíveis de serem vistas a olho nu. Geralmente, elas são discretas, a gente não vai identificar, né, clinicamente, eu não visualizo com toda facilidade, mas quando são passíveis de serem vistas, aí sim elas realmente chamam a atenção, porque tem esse aspecto, né, amarelado, né, uma coloração assim mais branco-amarelada, e elas são levemente elevadas em relação ao nível da mucosa, ali que se apresenta, né. Grânulos de Fordyce é igual a linha alba, né, não necessita de tratamento, a gente só observa, preserva, acompanha, porque é uma variação da normalidade, da anatomia ali daquele indivíduo. E aí nós temos os hemangiomas bucais, que também também surgem com alterações de coloração da mucosa, né? Os hemangiomas, né, que já são neoplasias benignas e que vão se caracterizar por uma proliferação de vasos sanguíneos, né, em regiões variadas do corpo. Inclusive, em cavidade bucal nós podemos identificar. É muito comum
quando recém-nascido, a criança apresentar determinados hemangiomas. Na própria infância é comum identificar também, né? E eles podem muitas vezes perdurar pela vida toda, né? Então, vai ter esse aspecto, como a gente já está entendendo, né? São vasos sanguíneos ali, uma proliferação maior de vasos sanguíneos. Então, vai ter um aspecto que é avermelhado, né? Situado no plano daquele tecido ou um pouco acima, levemente acima em relação ao plano do tecido. Pode ter aquela superfície mais livre ou levemente, o que? Como um nódulo, nodular. E podem ter tamanhos variados, desde pequenos, pequenininhos, até médios e até hemangiomas bem intensos, bem grandes, né? Geralmente, apresentam-se como assintomáticos. Aí nós temos o granuloma piogênico, que é uma lesão inflamatória hiperplásica, ou seja, ela apresenta-se como uma resposta inflamatória a um agente agressor ali constante em relação àquele tecido, né? Que os granulomas, né, eles podem surgir não só a nível de mucosa, também podem ter granulomas a nível, né, de pele, mas em cavidade bucal, né, eles são muito comuns, né, de surgirem, por exemplo, a nível de mucosas, como mucosa jugal, e também muito comum a nível de tecido gengival, né? Então, nós temos muitos fatores associados ao surgimento desses granulomas piogênicos, mas é muito comum existir uma associação entre um trauma local específico e uma pobre higiene bucal. Então, vamos aqui exemplificar uma situação comum. O paciente usa aparelho ortodôntico e ele tem ali o fio, o bracket, e ali ele já começa a ter um acúmulo de biofilme constante, não desorganiza, não passa a escova de dente corretamente naquela região, não faz uso de fio dental. Acúmulo de biofilme, aí começa a acontecer o quê? Uma hiperplasia daquela papila gengival, e dessa hiperplasia da papila gengival começa a se formar um tecido granulomatoso, né? Então, nós temos o quê? Um trauma irritante local e um acúmulo de biofilme naquela região. São fatores comuns no surgimento de granulomas piogênicos. Podem acometer adolescentes, adultos jovens, homens, mulheres. Por quê? Porque precisa, para surgir em cavidade bucal, é necessário ter esses fatores. O trauma constante, o irritante local e a higienização deficiente. Geralmente, o que a gente faz em granuloma piogênico? Exeres, excisão cirúrgica, né? Comum também granuloma piogênico, vocês sabem, alguns autores até utilizam granuloma gravídico, né? Em mulheres grávidas. Aí, nesse caso, né? Quando a gestante apresenta o granuloma gravídico, né? Se ele não for uma condição que esteja sangrando muito, a gente orienta a higienização, né, naquela região e preserva até ganhar neném para poder posteriormente fazer a retirada da lesão, né? Caso contrário, seja assim, uma situação que esteja sangrando muito, esteja causando uma condição insatisfatória real para aquela paciente, né? Aí já faz durante o período gestacional. Além disso, nós temos as condições, né, de lesões eritroplásicas que surgem a nível de cavidade bucal, como a própria as lesões leucoplásicas, né, as eritroplasias também são lesões que nos chamam a atenção, que nos devem chamar a atenção muito mais porque tem um potencial de malignidade intenso aí. Então, se apresentam como placas avermelhadas, que não vão ser caracterizadas como outra condição. Da mesma forma que uma leucoplasia é caracterizada por uma placa esbranquiçada que não se caracteriza como outra condição clínica, isso aí é semelhante à condição da eritroplasia, né? Então, quando você tem uma lesão eritroplásica que não se especifica, que não se define como qualquer outra condição, você vai defini-la como uma lesão eritroplásica. As lesões de eritroplasia, elas estão muito associadas a fatores como tabagismo intenso, consumo de álcool intenso, deficiências nutricionais também podem ser fatores desencadeantes, infecções virais, fatores genéticos, fatores hereditários podem estar associados muito comumente ao surgimento das lesões eritroplásicas. E elas vão se apresentar como lesões, né, maculares, de margem geralmente bem definidas, tem um aspecto, uma textura mais macia, consistência geralmente tende a ser variando, né, entre esse aspecto mais amolecido, em algumas situações pode ter um aspecto mais rígido, e com essa coloração bem definida, avermelhada. Pode surgir em região de assoalho da boca, língua, palato mole, região de mucosa retromolar, mucosa jugal, ou seja, as lesões eritroplásicas podem surgir em regiões variadas da cavidade bucal dos nossos pacientes. Então, gente, eu queria passar para vocês, realmente, essas alterações de coloração, porque são alterações que nos chamam a atenção, merecem a nossa atenção, e que também vocês fiquem atentos
a possibilidade de nós encontrarmos alterações da coloração de mucosa em cavidade bucal, que são apenas o quê? Variações de normalidade. Então, precisamos distinguir o que é fisiológico do que é patológico, para que a gente consiga ser preciso no diagnóstico e orientar os nossos pacientes da melhor forma, para que a gente conduza aquele caso da melhor forma, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Um beijo e até a próxima, pessoal.